Muito bem, olha só, a saga do retorno da rede social X, que é o antigo Twitter, ao ar no Brasil ainda está distante do fim. O ministro Alexandre de Moraes impôs novas condições para ordenar o desbloqueio da plataforma em território nacional. Para retomar as atividades no Brasil, a companhia precisará pagar uma nova multa de 10 milhões de reais, imposta pelo descumprimento por 2 dias da ordem judicial de suspensão das atividades no país. A plataforma voltou a operar no país, mesmo contra a lei, ao trocar de servidores de propósito e assim burlar o bloqueio das operadoras. Alexandre de Moraes não arrega, né? Alexandre de Moraes, ele não recua. Mesmo diante da pressão, da possibilidade de impeachment, ele continua muito duro. Alexandre de Moraes, acerta ou erra, Badião? Erra feio. Ele não tem poder nenhum para fixar multa. Não está previsto em lei essa multa maluca de 50 milhões. Acha uma lei que fala nisso. Ele vai estipula uma lei, estipula uma multa, sem o Ministério Público ter pedido, que é o gestor, que é o presidente do processo criminal, devia ser o Ministério Público, ele que é o Ministério Público. Ele vai, tributa, ele vai, impõe multa, isso é o fim do mundo. Eu nunca vi isso na minha vida. Tudo que eu aprendi em Código de Processo Penal, eu estou desaprendendo com o senhor Alexandre de Moraes. Eu nunca vi nada igual a isso. Isso é o fim do mundo. E detalhe, Cláudio, você sabia que o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem vitaliciedade? Não tem previsão constitucional. Não tem. Não tem previsão constitucional de vitaliciedade para o ministro. De fato, não tem isso no texto constitucional, não está escrito. E lá no Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar tem vitaliciedade para o ministro do Superior Tribunal Militar. Mas o ministro tem a idade de aposentadoria, não tem? Não, ele pode aposentar com a idade, pela idade. Mas o detalhe interessante, ele pode ser demitido ad nutum pelo presidente da República. O que o Bolsonaro podia ter feito. Qual é essa lei? Peraí, para tudo agora, por gentileza. Qual é essa lei? O presidente da República pode monocraticamente demitir um ministro do Supremo Tribunal Federal, pode, é isso? Ad nutum, porque ele que nomeou, ele pode demitir. Não tem vitaliciedade, ele não tem estabilidade. Mas passou pelo Senado. Mas o Senado foi apreciado pelo Senado. O Senado apenas sabatina. O Senado dá poder. Quem pode cumprir... O Senado autoriza... O Senado não vota? Os senadores não votam? Aí, abre a sua Tem 2 advogados aqui, o Cláudio Dias vai falar sobre isso também. Não tem vitaliciedade para o ministro do Supremo Tribunal, ele só tem para o Superior Tribunal Militar. Então, o presidente Lula, se fosse um cara inteligente, eu metia a caneta no Alexandre de Moraes e ganhava os eleitores do Bolsonaro. Essa é uma questão polêmica, isso não é pacífico, isso nunca aconteceu no Brasil, de um presidente da República exonerar um ministro da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, que é uma expressão também que eu tenho ressalvas, porque o Supremo Tribunal Federal não deveria ser supremo, né, deveria ser apenas uma Corte Constitucional Federal, a última corte, como é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, porque supremo é o povo, isso aí a gente sabe muito bem, o poder emana do povo e dele emana para aqueles que estão exercendo. Essa questão é que o seguinte, não tem, e eu agora falho a memória aqui do artigo específico, na nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, a palavra vitaliciedade. Aonde que ele traz essa vitaliciedade com ele? Ele traz essa vitaliciedade com ele da Lei Orgânica da Magistratura, que para o magistrado que é investido na função de magistrado ou de juiz, como assim conhecemos, por meio do concurso público, há vitaliciedade. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é nomeado, ele não faz concurso público. E dos que estão ali, salvo o melhor juízo, só um foi juiz de carreira. Entendeu? Aliás, 2 foram juízes de carreira. Então vejam, senhores, isso que o professor Badião coloca teria que ser um ato de coragem do presidente da República. Mas digo aos senhores, dificilmente ficaria de pé, porque em um ato da presidência do próprio Supremo Tribunal Federal, isso seria revisto. Até porque aí vai uma questão de invasão de competências de poder, que antes de ser nomeado, alguém que vai se tornar ministro, ele é um cidadão. Ele é nomeado. A partir do momento que ele é nomeado e investido no cargo, ele se torna um juiz. E para ser retirado dessa função, ou por meio do Senado Federal, de um impeachment, ou por meio do Conselho Nacional de Justiça, que pode aposentar compulsoriamente qualquer juiz do Brasil.
Então o senhor está tendendo mais a não achar legítima uma exoneração, uma demissão. Eu imagino que se fosse exonerado pelo atual ou pelo presidente da República, esse ato seria nulo, porque haveria uma invasão de competência onde o executivo invadiria a competência do judiciário e nessas condições o ato seria nulo. Facilmente, uma ação movida no Supremo Tribunal Federal retornaria esse ministro. E aí você teria um conflito entre os poderes, ao contrário do que diz a Constituição Federal, que diz que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Sua réplica sobre isso? Não, tranquilo, a Constituição não prevê vitaliciedade. O presidente da República pode, ad nutum, exonerar, que se dane ele. Ele não tem poder para voltar. Agora, a questão de ter culhão, isso o presidente da República não tem, porque ele é o protetor dele hoje. Mas talvez o próximo presidente possa passar a exercer esse ato, e aí nós vamos ter respeito maior por parte do Executivo e o Legislativo, que é poder do povo. E o Judiciário nunca foi poder. O Judiciário, nesse caso Supremo, é uma casa revisional. Revisiona baseado na Constituição. É a primeira casa que não cumpre a Constituição.